Glória a Deus. Vamos dar início a mais um momento de louvor e adoração ao nome do Senhor. Eu gostaria que os irmãos que estão nos acompanhando fechassem seus olhos. Vamos adorar ao Senhor neste momento com uma oração. Deus Santo, Deus maravilhoso, Deus grande, quero te agradecer, ó Deus, porque mesmo longe, ó Pai, nós podemos nos reunir ainda assim em Teu nome, Pai. Sei que Tu se faz presente em nosso meio. Sei, ó Deus, que Tu tem nos ensinado durante esse tempo de sofrimento, de distanciamento, durante esse tempo, ó Deus, de enfermidade, durante esse tempo de luta. Mas, ó Deus, nós sabemos que Tu és a nossa força, Tu és o nosso abrigo seguro. Por isso, ó Deus, nós te pedimos, Pai, visita cada lar, Senhor, visita cada pessoa neste momento que está assistindo este vídeo, Senhor. Que Tu, ó Deus, possa estar conosco, que Tu, ó Deus, possa ser a nossa força, que Tu, ó Deus, possa ser o nosso refúgio. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Livro de Naum, capítulo 1, o versículo 7 nos diz assim: O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Nós nos refugiamos somente em Ti, Senhor, somente em Ti, Pai. Senhor
Glórias a Deus
Meus irmãos e irmãos, boa noite, graça e paz. Estamos mais uma vez reunidos online para pensarmos sobre a palavra de Deus, para orarmos, para adorarmos ao Senhor, para mantermos nossa comunhão, mesmo que seja à distância. Estamos juntos, amados, apesar de tudo. Estamos orando uns pelos outros e eu agradeço aos irmãos que têm orado por mim, orado por minha família. Agradeço aos irmãos que têm orado uns pelos outros. Orem, meus amados, orem uns pelos outros. Orem para que nós sejamos fortalecidos nesses dias tão difíceis. Tá bom? Que Deus nos conduza nos seus santos e retos caminhos. Quero convidar os irmãos à leitura da Palavra de Deus, que está no segundo livro dos Reis, capítulo 18, dos versos 1 ao 12. Nós vamos nessa noite estudar sobre a vida de Ezequiel, o rei Ezequiel. E vamos pensar sobre Ezequiel, um rei que confiava no Senhor, porque essa é uma característica marcante na vida deste rei. Muitos personagens bíblicos nós estamos estudando esses dias, lembrando que nosso tema principal dessa série de sermões que eu tenho pregado juntamente com o pastor Daniel é mantendo a esperança em tempos de tribulação, né? E uma das coisas que nos chama a atenção na vida de Ezequiel é que pelo fato dele confiar no Senhor, a sua esperança nunca se colocava nele mesmo, nem no seu próprio poder. Que possamos pensar sobre características de Ezequiel e possamos também aplicar às nossas próprias vidas. Meus amados, a Bíblia não é um livro apenas para ser lido e admirado, mas são histórias que não só nos inspiram, mas como toda inspiração deve gerar algum fruto. Que a vida de Ezequiel, do rei Ezequiel nessa noite, seja para nosso engrandecimento, nossa santificação e para nossa edificação em Cristo Jesus. Então, convido você à leitura da Palavra de Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo 18, verso 1 ao 12, diz assim a Palavra do Senhor. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequiel, filho de Acaz, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. Porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Deus Tã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá,
nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou seus mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Assíria e não o serviu. Feriu ele os filisteus até Gaza e seus limites, desde os atalaias dos vigias até a cidade fortificada. No 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, subiu Salmanasé, rei da Assíria, contra Samaria e a cercou. Ao cabo de 3 anos foi tomada. Sim, no ano 6º de Ezequias, que era o 9º de Oséias, rei de Israel, Samaria foi tomada. O rei da Assíria transportou a Israel para a Assíria e o fez habitar em Ala, junto a Abor e ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos, porquanto não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, antes violaram a sua aliança e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Não ouviram, nem o fizeram. Oremos. Bendito Senhor, Pai bendito, soberano, eterno, todo-poderoso. Senhor, Tu és misericordioso, ó Pai, e as Tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Bendito Deus, nesta noite nós te pedimos que nos conduza, Pai Santo, através da Tua palavra. Senhor, trata os nossos corações por Tua palavra. Nos sara, Senhor, nos cura de tudo aquilo que não é agradável aos Teus olhos e que está em nossos corações. Santifica-nos na Tua palavra. Senhor amado, que nesta noite, ao ouvir a palavra e os exemplos que o Senhor fez na vida de Ezequiel, do rei Ezequias, que a Tua palavra encontre lugar em nossos corações e possamos tomar isso por exemplo e viver de maneira que glorifique o Teu nome. Seja conosco, nós te pedimos, em nome santo de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados. Ezequias, um rei que confiava no Senhor. Essa é a característica principal de Ezequias. E nós vamos ver ao longo dessa pregação dessa noite, que o rei Ezequias não só confiava no Senhor, como não era apenas uma confiança de palavras, não era uma confiança apenas de momentos bons, mas ele mostrou isso na prática. E isso lhe foi imputado como uma característica principal, de tal maneira que por causa disso ele teve mais êxito, ele foi mais abençoado do que todos os demais. E essa característica dele fez com que ele fosse incomparável com relação aos demais reis de Judá. A primeira coisa que precisamos entender é sobre Ezequias e seu tempo. Quando eu falo aqui Ezequias e seu tempo, é o rei Ezequias e o tempo em que ele viveu. O contexto em que ele estava inserido. O que acontecia, o que estava acontecendo quando Ezequias se torna rei. Primeiro, é interessante notar que 3 livros da Bíblia vão contar a história desse homem. São 3 livros da Bíblia que vão relacionar a história de Ezequias. E nas 3 histórias, nos 3 livros, ele é colocado como um homem singular. Ezequias é apresentado aqui no livro dos reis, o 2º livro dos reis. Este livro dos reis conta a história dos reis de Israel, lógico. E aqui está a vida dele, mas interessante que a maioria dos reis que vão aparecer aqui são histórias muito curtas, apenas do tempo que reinou, de quem ele era filho, o que ele fez e como ele terminou seu reinado. Ezequias é a mesma estrutura, mas ele vai mais além. E ele vai dar detalhes desse cuidado. No livro das crônicas, ou das crônicas dos reis, que nossa Bíblia você vai encontrar aí 1º e 2º crônicas, 1º e 2º livro de crônicas. Nesses 2 livros, as histórias dos reis são contadas por cronistas, por funcionários do palácio que tinham a responsabilidade de escrever a história do que estava acontecendo ali. Dia após dia eles iam escrevendo a história dos reis do palácio de Israel. Nas crônicas dos reis você vai encontrar isso, o livro de crônicas. E no 2º livro de crônicas, no capítulo de número 36, no capítulo de número 34, isso. Capítulo número 34, você vai encontrar a história de Ezequias, o final da história de Ezequias, certo? Mas é interessante, 32, a história de Ezequias
E é interessante notar que o livro das Crônicas dos Reis gasta quase 6 capítulos, 5 capítulos, para contar a história desse homem, desse rei. Dos demais, ele vai gastar um pouco menos, mas a história de Ezequias, com mais detalhes, inclusive, é contado na história de Crônicas. Começando no capítulo 28, onde ele assume o reinado, e indo até o capítulo 34, tá certo? Muito bem, depois desse livro, desses dois livros, que são as Crônicas dos Reis, basicamente, tem um livro de um profeta, que também vai contar a história de Ezequias, que é o livro de Isaías. E Isaías vai contar porque Isaías é profeta justamente no período de Ezequias. E é Isaías que vai aconselhar Ezequias com relação à vida pública ali, ao sacerdócio, a maneira como o povo se comportava diante de Deus. E o principal, é Isaías que vai orientar Ezequias com relação à reforma no culto ao Senhor. Ok? Então esse é o contexto dos 3 livros que vão contar a história de Ezequias. Mas Ezequias também tem uma outra questão que faz parte da sua história. Ezequias, ele era filho de Acás. E Acás foi um péssimo rei. Acás foi um homem que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Acás chegou ao ponto de fechar o templo, tomar tudo que havia dentro do templo de mais precioso e dar aos assírios, como uma espécie de pagamento de imposto para que eles não invadissem a sua terra, não tirassem ele do palácio. Acás, ele constrói templos, não, mas altares aos deuses pagãos em todo Israel, ou melhor, em toda Judá. Todos os montes altos de Judá tinham um altar que Acás construiu aos deuses estranhos. Acás abandonou o Senhor e mergulhou Israel na idolatria ferrenha, na idolatria de tal maneira que o povo já não conhecia mais os caminhos do Senhor. E o mais impressionante é que os próprios sacerdotes e levitas desaparecem nesse período. A casa do Senhor foi fechada. O que Acás fez foi rejeitar ao Senhor, que o colocou como rei, e ir em busca das coisas das nações que o Senhor tinha dito: não vos mistureis com as nações, mas Acás foi em busca deles. Acás foi para o mundo buscar as referências do mundo. Aqui nós precisamos ter alguns cuidados, já nesse início, nessa introdução do livro ou da história de Ezequias, nós precisamos pensar sobre algumas coisas. Em primeiro lugar, que a história de Ezequias não é a história apenas de Ezequias, do homem Ezequias, do rei Ezequias. A história de Ezequias é a história de Israel numa relação com Deus. Ele é um mediador ali. Ele é um administrador disso. E ele está num contexto muito grande. Por isso que 3 livros vão contar essa história dele. Principalmente no livro de Isaías, quando fala a respeito de como ele enfrentou algumas situações. Esse homem, colocado por Deus, estava lá para guiar o povo no temor do Senhor. Mas Acás, o seu pai, era um homem ímpio. Apesar de ter um pai ímpio, Ezequias se torna um homem justo e temente ao Senhor. Apesar de ter um pai que era completamente perdido e idólatra, Ezequias é um homem que zela pela santidade e pela misericórdia e pela imagem de Deus, pela glória de Deus. Nós precisamos entender isso, irmãos, que não é apenas, a nossa história não é apenas sobre nós. A gente canta muito aquele hino, né? Nunca foi sobre nós, nem o que podemos fazer, mas a gente fala isso, só que a gente tem dificuldade de compreender a amplitude disso. A nossa vida e a maneira como nós nos comportamos e o que nós fazemos tem uma relação direta com o reino de Deus e com a glória de Deus. O que nós fazemos glorificará ou não a Deus. A maneira como nos comportamos será para a glória de Deus ou para a vergonha do Evangelho. O rei Acás foi uma vergonha para Israel e uma vergonha para a história de Deus em Israel. Ezequias é um rei que Deus coloca no trono para trazer a sua própria imagem, a imagem do Deus Todo-Poderoso, do Deus vivo,
de volta para a nação que ele escolheu. O segundo questão muito importante nesse livro de Ezequiel é que Ezequiel está vivendo um contexto muito difícil. Ele tem um contexto social, político, muito difícil, e familiar, muito difícil. Primeiro, ele herda um reino idólatra que estava em alianças com os assírios. Deixa eu explicar essa questão aqui. Israel é um reino muito pequeno. A parte norte de Israel já foi embora. No 4º ano do reinado de Ezequias, Oséias, que é rei de Israel, reino da parte norte, Israel está dividido em 2, norte e sul. Norte Israel, sul Judá. Na parte norte, onde Oséias é rei, onde Oséias reina, a Assíria invade, no 4º ano do reinado de Ezequias, a Assíria invade Israel, a parte norte, leva os cativos, destrói a cidade, leva Oséias como cativo também, para o cativeiro também, e acaba ali a história de Israel, a parte norte. O reino norte desaparece. Fica o reino sul, Judá, que agora está sob o reinado de Oséias. Mas que o seu pai também não só fez alianças, como arrancou tesouros da casa do Senhor para dar aos assírios, para que os assírios não invadissem Judá. Acais fechou a casa do Senhor, fechou o templo, acabou os cultos, parou toda a administração que era feita a Deus e adotou os deuses estranhos. E qual é a desculpa de Acais? Ele disse que ele fez isso porque já que os deuses dos assírios, os abençoários, fizeram tão fortes, ele então adoraria o Deus dos assírios. E ele chega ao cúmulo de construir um altar aos deuses estranhos ao lado do altar do Senhor, do lugar onde era sacrificado, onde eram feitos sacrifícios do Senhor. Acais constrói um altar para os sacrifícios aos deuses estranhos. É esse contexto que Ezequiel está entrando. Numa quebra absoluta da aliança com Deus. E essa quebra foi feita pelo seu próprio pai. É isso que Ezequias está herdando. Ele está herdando um reino idólatra. E esse reino idólatra vai dar muito trabalho para ele. E aqui tem uma segunda lição que a gente precisa entender. Nós temos uma tendência a achar que nós temos 2 tipos de vida. Uma vida religiosa e uma vida secular. A vida religiosa nós vivemos para a glória de Deus, tudo mais tal. Na vida secular é o nosso trabalho, é a nossa profissão, é as coisas que nós fazemos, é tudo lá e pronto, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Acontece que isso não existe. Não existe uma cultura secular e uma cultura religiosa. Quem inventou essa ideia de profano e sagrado foi o misticismo brasileiro, que não foi nem o catolicismo, foi o misticismo brasileiro. Porque tem uma coisa sagrada e tem uma coisa profana. Na verdade, irmãos, tudo no mundo, tudo que nós fazemos é profano quando fazemos tudo de acordo com nossa própria vontade e desejo, como Acais fez, conforme o seu próprio coração. Tudo é sagrado quando nós fazemos tudo para a glória de Deus, como Ezequias fez. Então a separação não é das coisas, mas de como assumimos essas coisas, de como usamos essas coisas, de como usamos tudo que está no mundo para a glória de Deus. O que Paulo diz, que tudo foi nos dado, toda a comida, todos os alimentos foram dados para que nós tenhamos prazer neles. Mas eu não vou me deixar dominar e eu não vou deixar que um alimento sacrificado aos ídolos, se causa escândalo ao meu irmão, eu não vou participar disso. Todavia, não é o alimento, mas eu. Então, o que está acontecendo, o reino que Ezequias está herdando é um reino que secularizou totalmente, que é totalmente profano. E a fé que eles têm agora, que eles dizem ter em Deus, o templo está lá, os altares estão lá, o templo está fechado, mas está lá. Nada mais é do que apenas um sinal de uma fé que aconteceu um tempo atrás, mas que não existia mais.
Esse é o primeiro desafio de Ezequias. Restaurar a adoração verdadeira ao Senhor. E ele nem é sacerdote, ele nem é levita, ele é o rei de Israel. O segundo, tem uma outra ameaça, tem um outro problema. A questão política que o pai dele construiu e que já estava acontecendo ao seu redor era extremamente ameaçador. Ezequiel estava num reino pequeno, o reino de Judá, estava em Jerusalém, e ao redor dele tudo estava desabando, ao redor de Jerusalém tudo estava desabando, porque a Assíria estava tomando tudo. O Império Assírio foi um dos maiores impérios da história. E o Império Assírio era muito poderoso no seu tempo. Eles vieram antes dos babilônios, mas eles alcançaram terras muito distantes e eles invadiram Israel. E eles foram a lugares muito distantes. E e quando Senaqueribe fala que vai invadir Jerusalém, que vai invadir Israel, ele entra em Israel e toma tudo, e ele ameaça entrar em Jerusalém, todo mundo sabe o que está acontecendo ao redor, inclusive Ezequias. O rei Ezequias tinha a noção absoluta de que ele não tinha força para resistir a um império tão poderoso vindo na direção dele. Então ele tem um contexto político muito ameaçador. O que a gente pode notar nesses pontos aqui do contexto de Ezequias? Os desafios que nós temos na nossa vida são imensos. Mas eles quase sempre estão relacionados a uma única coisa: a nossa comunhão com Deus. A comunhão verdadeira e sincera com Deus. Essa comunhão não está falando apenas de religiosidade ou de coisas que nós fazemos, de rituais. Essa comunhão, como a própria palavra no grego dá a entender, de koinonia, a comunhão dos santos, a comunhão com Deus, o ato que nós fazemos de comunhão na Santa Ceia entre nós, a comunhão, essa comunhão, ela significa que nós temos o mesmo sentimento. E isso é impressionante porque o apóstolo Paulo diz isso nos Filipenses capítulo 2, quando diz: portanto, tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sentir a mesma coisa. Estar unido no mesmo sentimento, no mesmo propósito. Isso é comunhão. O que Ezequias está assumindo é um reino que perdeu isso com Deus. Não tem mais comunhão com o Senhor. Porque a comunhão com o Senhor, ela é feita por obediência. Misericórdia eu quero e não sacrifícios, disse o Senhor através dos profetas. E Jesus repetiu isso. Era necessário ter um cuidado com a lei, não apenas por conta da lei, do que eu tenho que fazer, dos rituais que eu tenho que cumprir, das coisas como eu tenho que fazer, obedecer a regra. Não era só obedecer às regras. Não era só ir para o culto porque tem culto. Não é só participar da ceia porque é dia de ceia. Não é só cantar porque está na escala. Não é só pregar porque foi escalado para pregar. Não é só evangelizar porque foi marcado um dia de evangelismo. Mas fazer as coisas por conta da misericórdia de Deus e por entender que foi essa misericórdia que nos salvou. Gratidão. Amor. Isso leva à comunhão com Deus. O que Ezequias precisa fazer agora é arrastar ou tentar mostrar ao povo, de forma muito forte, a direção errada que eles estão caminhando e trazê-los de volta para o caminho correto. Isso será muito desafiador, mas esse é o contexto em que ele está. Ezequias é um homem que tem um problema de herança familiar, o que ele traz de seu pai. Ele tem um problema de contexto do povo, que agora é um povo idólatra, e ele tem um problema político que o ameaça ao seu redor. A vida cristã não é fácil, irmãos. E a vida de servir a Deus também não. Servir ao Senhor com fidelidade não é tão simples. Requer que a gente assuma muitos desafios e vença barreiras gigantescas. Mas não é por nossa própria força.
O Senhor nos chamou para isso e nos conduzirá por esse caminho. É assim que Ezequias vai agir. Então vamos entender algumas coisas aqui com relação a esse contexto dele. Primeiro, é que Ezequias ele tem a coragem de mudar algumas coisas. Então Ezequias tem a coragem de ser fiel. O pai dele é idólatra e acabou com Israel e acabou com Judá, colocando ídolos em Judá. O que Ezequias faz? Capítulo 18 diz que Ezequias, versículo 4, removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo. A idolatria em Israel era caracterizada por alguns movimentos, principalmente esses de construção de altares em lugares altos, nos altos montes. Se colocava altares lá em cima desses montes para queimar incenso, para fazer sacrifícios, ou então em bosques, por causa das entidades, e as entidades tinham, cada uma dessas entidades tinha uma maneira de serem adoradas. Israel estava adotando essas coisas. Tanto é que Acais faz vários altares em lugares altos para essas entidades. E os postes aqui é a mesma coisa das imagens. Esses postes ídolos ou imagens é a mesma coisa. Eram imagens que eram adoradas como sendo um deus. Era uma entidade. Ezequias acaba com tudo isso. Ezequias destrói os altares que foram construídos por seu pai nos altos. Por isso que ele fala, destrói os altos. Quebrou as colunas. As colunas eram também lugares de adoração aos ídolos. Os totens, as colunas que eram construídas. E deitou abaixo os postes ídolos e mais. E aqui talvez seja uma das questões mais impressionantes da coragem que Ezequias teve de ser fiel a Deus e à palavra de Deus. De ser fiel ao que está escrito. As determinações que o Senhor fez. Ezequias encontra, ou ele sabe, né, que ele assumiu o reino, já tem 24 anos, ele já não é mais uma criança. Ele sabe que em Israel existe uma haste com uma serpente que é adorada. E de onde é que veio essa haste, essa serpente? Lá de Números, quando o povo começa a ser picado por serpentes venenosas e Deus manda que Moisés faça uma haste de bronze e coloque nela, uma haste de metal e coloque nela uma serpente de bronze. Desenhe nela uma serpente de bronze e coloque num lugar alto. E todo aquele que for picado pela serpente deve ir até aquela serpente, olhar para ela, e quem olhar para ela será curado. Acontece que o povo de Israel pegou isso então, essa serpente de bronze, e começou a adorá-la. E agora elas chamavam a ela de Neustã. Era a deusa Neustã. A serpente de bronze era agora um ídolo. O que é que Ezequias faz? Destrói. Não tem conversa. A idolatria, irmãos, não tem meios termos. Não tem meias possibilidades. Ezequias destrói todos os movimentos de idolatria que haviam em Israel. E a imagem da serpente, que foi feita por Moisés, a mando de Deus, mas agora é um ato de idolatria. Lembra que nós falamos na terça-feira sobre a Arca do Senhor, e que a arca desapareceu principalmente porque se tornou um objeto de idolatria? Como tem sido nos nossos dias de novo? As pessoas estão adorando, precisam da arca, fazer entradas da arca, porque isso representa a entrada de Deus no templo. As pessoas estão trazendo coisas do passado de Israel para tentarem mostrar uma espécie de santidade. Tocando trombeta, usando roupas de judeu, fazendo peregrinações para Israel, batizando no Rio Jordão, fazendo peregrinações para o Monte Sião, fazendo orações no Monte Sião. Tudo isso nada mais é do que uma idolatria disfarçada de religiosidade, de santidade. Não, mas porque Deus falou. Sim, Deus falou para fazer a serpente. Deus mandou Moisés colocar a serpente. Deus mandou com que o povo olhasse para a serpente. Mas qual era o propósito? A serpente era santa? Neustã era uma entidade? Não.
O propósito de Deus é cumprido naquilo que o próprio Jesus interpreta. Porque assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que olhar para ele seja salvo. Esse é o propósito. O propósito era mostrar a grandiosidade do projeto, do plano de Deus no futuro. Aqueles que eram picados pela serpente, ou seja, o pecado que era tocado, que era colocado neles, nós todos fomos picados por essa serpente. Todos nós nos tornamos pecadores. Mas, com o passar do tempo, o Filho de Deus veio e nós olhamos para ele e fomos sarados do veneno da serpente, do pecado que havia em nós. Esse é o sentido. Ezequias entendeu que a serpente, que tudo aquilo que estava acontecendo em Israel era idolatria. Então ele destrói, ele rompe com tudo que o pai dele tinha construído, mas que era idolatria. Aquilo que vem do passado, mas que é idolatria, que está errado, deve ser movido, deve ser retirado. Nós aprendemos muita coisa no passado, mas que eram muitas coisas erradas. Nós precisamos olhar para a Escritura, olhar para o texto, olhar para o Senhor Jesus e, olhando para ele, entender o que a Escritura nos ensina. Ezequias, orientado por Isaías, orientado pelos sacerdotes, vai na direção certa. Vamos colocar as coisas conforme está escrito. O culto ao Senhor será como Deus estabeleceu. Então Ezequias, ele é colocado como um homem que traz de volta o culto ao Senhor. Ele faz uma reforma no culto a Deus, uma reforma na igreja do Senhor. É o primeiro desafio que Ezequias enfrenta. E você acha que foi fácil? Não. No livro das Crônicas, Reis não vai contar aqui muito bem, o segundo livro dos Reis não conta, mas no livro de Crônicas, no capítulo 28, 29 não, no capítulo 30, o texto bíblico diz que Ezequias, então, ele passa a celebrar, ele convoca os sacerdotes e fala sobre a Páscoa do Senhor, que não era mais celebrada pelo povo há 16 anos. Durante todo o período de Acais, o povo não adorava mais o Senhor, não sacrificava mais o Senhor e não comemorava mais a Páscoa, que foi uma ordenança direta de Deus para o povo de Israel. O povo não fazia mais. Então, no capítulo 30 do segundo livro de Crônicas, Ezequias chama os sacerdotes e os sacerdotes e os levitas chamam ele e falam: precisamos celebrar a ceia do Senhor. Já que o culto foi estabelecido, tudo foi reorganizado, precisamos comemorar a Páscoa do Senhor. E a Páscoa do Senhor precisa ser comemorada no primeiro mês, mas já era o segundo mês, então vamos assim mesmo. Vamos fazer no 15º dia do segundo mês, para que não passe em branco esse momento. Era necessário se lembrar da Páscoa. A Páscoa era um distintivo do povo de Israel. O que Ezequias faz? Ele determina que todo o povo venha para Jerusalém e participe da Páscoa. Que venha para Jerusalém e comemore a Páscoa outra vez. Que obedeça a voz do Senhor. Que todos se juntem. Mas muitos, e interessante como o texto diz, que muitos riam, zombavam e não atenderam ao chamado de Ezequias. O próprio povo não queria andar nos caminhos do Senhor. O próprio povo não queria uma reforma, não queria uma mudança, não queria andar em santidade. O povo se tornou idólatra e amava a idolatria. Ezequias faz uma reforma gigante, apoiada pelos sacerdotes e levitas, e é interessante que os levitas se prepararam melhor que os sacerdotes. A história inteira, irmãos, você precisa ler o livro inteiro de Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 28 até o capítulo 34, para você ver a grandiosidade dessa história de Ezequias e quantos desafios ele teve que vencer. Mas o impressionante é que na hora que ele reforma o culto, o povo não o apoia. Parte do povo vem, ele manda mensageiros por todo Israel, e parte do povo vem, mas grande parte do povo zomba, ri e não vai. Não obedece ao chamado. Isso é muito constrangedor. Saber que o próprio povo de Deus não o ama mais,
e não o quer mais. Andar nos caminhos do Senhor pode ser muito complicado para algumas pessoas e pode significar uma mudança que não estamos muito dispostos a fazer. Ezequias faz uma mudança com relação ao contexto religioso, mas acontece que no meio de tudo isso, Ezequias enfrenta um segundo obstáculo. Quando ele está reformando, quando ele reforma finalmente o povo, quando ele restabelece o culto, e aí você pode pensar o seguinte: nossa, depois de Deus levantar um homem como esse, como Ezequias, um homem fiel, um homem santo, um homem de Deus, que Deus levanta para ser fiel a ele, então agora Ezequias vai ser abençoado por Deus, e Ezequias agora vai fazer não só uma reforma, mas ele vai andar nos caminhos do Senhor, e Deus vai abençoar a nação de Israel, e Deus vai guardar Ezequias, e Deus não vai deixar que Ezequias tenha problemas com as nações vizinhas, e Deus vai guardar de tudo isso, e vai ser um reino de paz. Não. Uma das coisas que nós aprendemos nesse mês sobre manter a esperança em meio à tribulação é que as tribulações virão continuamente. É que nenhum dia, em nenhum momento estaremos livres de aflições. No mundo teremos aflições, e aflições está no plural. Ezequias venceu a primeira batalha, mas ainda havia muitas outras para ele lutar. No primeiro momento, foi restabelecer o reino, a soberania de Deus em Israel. Não restabelecer a soberania de Deus, essa palavra ficou meio complicada, mas restabelecer o culto, o serviço, chamar o povo de novo para obedientemente, fielmente servir a Deus, o único Deus verdadeiro e absoluto. Então ele faz isso. E isso é feito com arrependimento. O povo se arrepende. O povo chora. O povo traz sacrifícios. Todo Israel se arrepende. Todo o Judá, toda a nação de Judá se arrepende. E volta-se para o Senhor. E isso será a diferença entre Judá e Israel. Senaqueribe invade Israel e Oséias, o rei Oséias, tenta negociar com eles e depois tenta ajuda no Egito. E eles vão para... E a nação de Israel é uma nação idólatra, totalmente idólatra, e eles vão para o cativeiro e desaparece Israel. A nação de Judá tem um rei agora temente ao Senhor, Ezequias, que restabelece o culto ao Senhor, que coloca as coisas nos seus devidos lugares, que faz com que Judá ande nos caminhos que Deus estabeleceu para Judá. Então o Judá agora está obedecendo ao Senhor, e há arrependimento de todo o povo. Todo o povo agora, depois de uma oração que Ezequias vai fazer, todo o povo anda no caminho do Senhor e faz conforme o Senhor estabeleceu. Ok, tudo certo agora? Sim. Mas, aí agora, o mesmo Senaqueribe que invadiu a parte norte, volta-se contra o sul. No primeiro momento, Ezequias vacila. Ele tem medo. E ele toma as mesmas atitudes de Oséias. No primeiro momento, ele tira o ouro das portas do templo que ele mesmo colocou. Ele tira os utensílios, ele arranca o mais precioso e manda para a Síria como um pagamento, como um imposto, para evitar que os assírios invadam Jerusalém. Da mesma forma que Oséias fez. E qual é a diferença então? A diferença é que quando Rabsaqué, que é o general do Império Assírio, se organiza num grande exército e cerca Jerusalém, ele começa a afrontar o rei Ezequias. E Ezequias entende que eles não querem paz. Eles vão invadir. Eles querem a guerra. Eles querem tomar Jerusalém. Então Ezequias, ouvindo as palavras de Rabsaqué, e aí no capítulo 18 ainda, a partir do versículo 19, você vai ver esse homem, Rabsaqué, que é um assírio, servo do rei Senaqueribe, ele fala ao povo de maneira muito soberba. As palavras de Rabsaqué são palavras de soberba. E ele chega a dizer, ora, versículo 22, mas se me dizeis, confiamos no Senhor nosso Deus, não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu
dizendo a Judá e a Jerusalém: perante este altar adorareis em Jerusalém? Ora, pois, empenha-te com meu senhor, rei da Assíria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se a tua parte achares cavaleiros para os montar. Como, pois, se não pode afugentar um só capitão dos menores dos servos do meu senhor, confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? E aí ele vai dizer em alta voz ao povo, a partir do versículo 28, que eles não devem confiar no Senhor, porque não houve nenhum Deus que se susteve diante de Senaqueribe, rei dos assírios. Que o império assírio, que o exército assírio era extremamente poderoso. Ao ouvir essas palavras, os servos do rei Ezequias, que estavam no muro ouvindo tudo isso, voltaram para ele e falaram tudo o que estava acontecendo. Então Ezequias vai orar e pede que eles vão até Isaías, o profeta Isaías, e peça que Isaías ore também. Então Isaías responde, no capítulo 19, Isaías responde. E a resposta de Isaías, a resposta que Deus deu através de Isaías, já dizia o que aconteceria. Mas ainda não foi suficiente para consolar o coração de Ezequias. Irmãos, Ezequias está extremamente apertado entre todos os lados. Ele é um rei com um pequeno povo, cercado pelo maior exército daquele tempo. E não há ninguém que possa socorrê-lo. E não há ninguém que possa ajudá-lo. Ele está sozinho contra o maior império do mundo. Então ele recorre a Isaías para que ore ao Senhor. Ele não recorre ao Egito. Ele não recorre às forças dos exércitos vizinhos. Ao contrário de Oséias, ele não manda cartas para os exércitos vizinhos. Ele ora ao Senhor e pede a Isaías que também ore. Ele vai recorrer ao dono, ao rei, ao soberano de Israel. Lembra quando o Salmo diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor? É isso, irmãos. Ezequias não confiou em carros, não confiou em cavalos. Rabzaqué disse que ele está confiando nos cavalos e nos carros do Egito. Mas não é essa a confiança dele. Não está nos carros e cavalos do Egito a confiança de Ezequias. Ezequias está confiando no nome do Senhor dos Exércitos. Então Isaías responde a Ezequias no capítulo 19, no versículo de número 7. Vamos começar do versículo 6, que diz assim: Isaías lhe disse: dizei isto a vosso Senhor, assim diz o Senhor: não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram de mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu farei cair morto a espada. Na primeira oração de Ezequias, na primeira oração de Isaías, Deus já responde e já diz o que vai acontecer. Aí então, o rei manda uma segunda vez, quando Rabzaqué volta, se encontra com Senaqueribe, ele está em outra guerra, próximo já de Israel. O rei manda dizer a Ezequias, uma segunda vez: sabe, irmãos, quando a gente está confiando no Senhor e nós entendemos, não, Deus está no controle de todas as coisas. Aí de repente tudo desmorona ao nosso redor e a gente vacila na fé. Ezequias teve esse momento de tudo desmoronar, depois de ele ter orado e recebido uma resposta positiva de Deus. Ele desaba outra vez e o Senhor vai mandar outra vez Deus falar com ele. Mas antes disso, Senaqueribe manda uma carta muito desaforada para Ezequias. Só que a carta de Senaqueribe para o rei Ezequias, ele entendeu. Perceba isso, irmãos. Ezequias recebe a carta de Senaqueribe, mandando que ele saia, que ele desista, que ele não confie, porque ele vai invadir, porque Senaqueribe vai invadir Jerusalém, vai matar todo mundo e vai tomar aquele lugar.
E diz, não confie em seu Deus, porque quem é o seu Deus para resistir ao meu exército? Basicamente isso. Ele recebe essa carta e ele não toma isso como uma afronta a ele. Ezequias sabe que ele é servo do Deus vivo. Que apesar de ser rei, o trono ali não é dele. Quem reina soberanamente é Deus. É o defeito que nós temos nos políticos do nosso tempo. Que se assentam nas cadeiras, seja de vereador, que não sei o que é que... Seja do vereador, seja do presidente da República, seja do presidente dos Estados Unidos. Os homens que se assentam, seja do Supremo Tribunal Federal, os homens que se assentam nas cadeiras de poder, nos lugares de poder, acham que esse poder pertence a eles. Acham que esse poder é deles. O poder corrompe de tal maneira o coração deles que eles passam a viver como se isso pertencesse a eles. Ezequias não caiu nessa tentação. Ezequias não pensou em nenhum momento que o poder dado a ele pertencia a ele. Antes, ele entende que as cartas de Senaqueribe não ofendem a ele como rei, ofendem ao rei dos reis. Então o que ele faz? Pega as cartas de Senaqueribe e vai para o templo. Vai orar ao Senhor. Dispõe as cartas diante do altar e diz, Senhor, veja as palavras de Senaqueribe que te afrontam. Afrontam ao Senhor. A resposta de Deus para o ato, para o que Senaqueribe ameaçava Ezequias, foi um anjo, um único anjo, que passou no meio dos exércitos dos assírios que estava acampado próximo de Jerusalém e matou em uma única noite 180.000 soldados. Capítulo 19, verso 35 a seguir. Quando o restante do exército levantou pela manhã, quando Senaqueribe se levanta pela manhã, haviam só cadáveres em todo o acampamento. E ele foge. E mais uma vez se cumpre a palavra do Senhor que foi falada através de Isaías, capítulo 19, que ele voltaria para casa e lá ele morreria à espada. Os próprios filhos de Senaqueribe o matam e fogem, conforme Deus havia dito que seria. Deus responde a Ezequias num segundo momento de aflição, mas ele em nenhum momento assume para ele o poder e a capacidade de passar por cima dessas situações, de superar essas situações. Nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas falam assim, olha, você é capaz, você pode, você tem força para isso, acredite em você mesmo, tenha fé em você mesmo, vai dar tudo certo, palavras positivas, pense positivo. Esqueça isso, irmãos. Esqueça isso porque nós não podemos mudar coisa alguma. Pensamento positivo não muda nada. Nada ao seu redor. Não estou falando aqui que você vai ser pessimista ao ponto de você viver triste, abatido e de mal com o mundo todo. Mas não são palavras, não são maneiras, falas que vão mudar o cenário ao seu redor. Quem controla todas as coisas, visíveis e invisíveis, é o Deus soberano e todo-poderoso. O que vai mudar o meu coração é o que Ezequias fez. Sabe por que Deus atendeu a oração de Ezequias aqui e matou 185.000 soldados dos assírios? E Deus não fez isso com a nação de Israel, o norte? Porque Ezequias começa o seu reino com uma reforma, arrependimento e santificação. Nossas tribulações, nossos problemas, nossas dores, muitas vezes são causadas por nossos próprios pecados. De que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados. Nossa nação está como está por causa do pecado. Não há arrependimento. Não há mudança. As igrejas
tem vivido, e eu acho que esse é o tempo para se pensar sobre isso, sobre como as igrejas têm vivido de maneira vã. Festas e mais festas e mais festas, comemorações, cantores ganhando dinheiro à base da escritura, pregadores cada vez mais estrelas, congressos de estrelas, festas de estrelas, e todo mundo querendo ser estrela, e ninguém está preocupado com a glória de Deus, ninguém está preocupado em fazer a vontade do Senhor, e todo mundo está achando que tudo é nosso, é tudo meu, é para mim, eu sou o centro. Acontece que nós não estamos nem sequer perto do centro. O soberano, o eterno, continua assentado no seu trono e rege todas as coisas, e ele não divide a sua glória com ninguém. A vida cristã vitoriosa começa no arrependimento, no pedir perdão e na transformação de nossas vidas. Sem esse caminho, não se chega à vitória. Sem o arrependimento, não se chega à vitória esmagadora sobre um exército muito mais poderoso. Quando a Escritura diz, maior é o que está em nós do que o que está no mundo, ela está se referindo àquele que habita em nós, o Espírito Santo de Deus que está em nós, que nos capacita para vencer as astutas ciladas do diabo contra nossas vidas. Precisamos estar prontos, irmãos, a vencer todos esses desafios. Ezequias venceu a sua história familiar. Ezequias venceu no contexto da sua reforma religiosa. Ezequias venceu o exército dos inimigos que vinham contra ele. Mas tudo isso ele fez para a glória de Deus. Não era Ezequias, era o Senhor. E todas as vezes que as coisas vinham contra Ezequias, não era Ezequias, não era ele. Ele era o rei, ele estava ocupando um cargo. E a posição ali, ele era representante de um rei muito mais poderoso. E aqui fica uma lição final para nós desse texto. Ora, toda a Escritura, Jesus disse, aponta para mim. O que Ezequias nos mostra a respeito da graça de Deus em Cristo Jesus, demonstrada e revelada a nós? Em primeiro lugar, quando o povo de Israel, quando Ezequias chama o povo para comemorar a Páscoa, e o povo faz de qualquer maneira e não tem o devido cuidado, Ezequias então se coloca diante do altar do Senhor e faz uma oração intercessória pelo povo. Ele chama o povo para a Páscoa, o povo se comporta de maneira inadequada, ele intercede pelo povo. Um rei intercessor. Jesus é o nosso rei intercessor. Que, embora a gente não consiga andar de maneira adequada diante de Deus, a gente muitas vezes chega à ceia do Senhor, a gente chega à oração de maneira inadequada. O Senhor Jesus intercede por nós. Intercede por nossas vidas. Mesmo nós não sendo perfeitos, nós temos um sacerdote e rei assentado no mais alto dos tronos, que intercede por nossas vidas e que olha para nós com um olhar de misericórdia. A segunda coisa é que Ezequias era um rei que era zeloso pela glória de Deus. Zeloso da glória de Deus. Jesus foi extremamente zeloso da glória de Deus, da glória do Pai. Jesus o tempo todo dizia que tudo o que ele estava fazendo é para a glória do Pai. Eu e o Pai somos um, tudo que eu faço porque Ele manda, porque Ele enviou, porque Ele nos mandou. Toda a ação de Cristo é para a glória de Deus. E Ele nos ensina a sermos imitadores dEle, imitadores de Deus como filhos amados, imitadores dos atos dEle para a glória do Pai. Todo bom filho quer honrar o seu pai. Cristo honra a Deus, como Ezequias honrou ao Senhor na sua reforma de toda a religiosidade, de todo o culto em Israel. Jesus restaurou o caminho
vivo e santo, para um culto verdadeiro. Porque agora nós cultuamos ao Senhor em espírito e em verdade. Nós cultuamos ao Senhor não apenas no espaço físico, não apenas num lugar específico, mas cultuamos ao Senhor com toda a nossa alma. Não há mais um altar na igreja. Não existe altares na igreja. Não existe sacrifício feito na igreja. Nós não sacrificamos coisa alguma mais. Não resta mais sacrifício. O que nós apresentamos agora ao Senhor é louvor, adoração e uma vida de santificação permanente para a glória dele. Fazemos tudo isso para a glória de Deus. Fazemos tudo isso para que ele seja engrandecido. Fazemos tudo isso para que os homens, olhando para nós, vejam a graça de Deus revelada em nossas vidas. O Senhor nos chamou para andarmos em santidade diante dele. Ezequias, irmãos, o rei Ezequias, termina os seus dias e o texto bíblico diz: e descansou Ezequias com seus pais. Não houve rei igual a ele, nem antes e nem depois, porque confiou no Senhor. E porque confiou no Senhor, o Senhor o livrou de todos os seus inimigos. Porque confiou no Senhor, o Senhor guiou toda a sua vida. Confiança em Deus. Em quem você tem colocado a sua confiança? Cristo Jesus nos abriu um novo e vivo caminho. Podemos confiar no nosso Senhor, porque Ele é o nosso bom pastor, e o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Ele é o nosso bom pastor que nos guia, mesmo que nós tenhamos que passar pelo vale da sombra da morte, Ele nos guia, Ele não nos deixa e não nos abandona. Que sejamos guiados pelo bom pastor, guiados pelo Deus que nos chamou, que nos fortaleceu, que nos colocou numa rocha eterna, que nos concede graça sobre graça, que nos ilumina todos os dias e que nos conduz para uma vida eterna ao lado dele. Esse rei, não Ezequias que está morto, o rei Jesus, vivo, que reina e reinará para todo sempre, tem um reino preparado para nós. O meu reino não é deste mundo. O reino do Senhor virá, e quando vier, estaremos nele. Somos herdeiros desse reino. Somos súditos do reino de Deus. E o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele é o nosso auxiliador, o nosso ajudador e aquele que nos levará para estar com Ele, apesar de todas as nossas fraquezas. Que Deus em Cristo, irmãos, nos abençoe. Que o Espírito Santo do Senhor nos fortaleça para andarmos na presença do Senhor. Que estejamos preparados para andar diante dEle em espírito e em verdade. Porque os dias são maus, mas com a graça de Deus passaremos por tudo isso e venceremos. Vamos orar mais uma vez. Deus soberano e eterno, Rei dos reis, Senhor dos senhores, que está sentado no mais alto e sublime trono, que rege toda a existência. Teu cetro, Senhor, é um cetro de poder, é um cetro eterno. Das tuas mãos ninguém pode arrancar. Tu reinas para todo sempre. Ó Senhor, nós confiamos na tua graça e na tua misericórdia. Nós confiamos, meu Senhor, que assim como tu, ó Deus, te revelaste em todos os tempos, continuará nos dando graça para entendermos a tua palavra, para entendermos o caminho e para estarmos guardados debaixo do teu sangue nesses dias. Senhor, muito obrigado pelos livramentos. Muito obrigado, Senhor amado, por nos guardar, por guardar a nossa alma. Senhor, eu sei que mesmo que estamos sujeitos a tudo isso que está acontecendo, as doenças, as tribulações, as perdas, mas mesmo assim, Senhor, há algo que nós jamais perderemos, que é a tua presença, que é o nosso nome escrito no livro da vida. Bendito Deus, toma nas tuas mãos cada vez mais nossas vidas, nossos propósitos, nossos desejos, que tudo, Senhor, seja conforme a tua vontade. Ó Deus bendito, trata os nossos corações, as nossas mentes, nos conduz por caminhos retos, nos faz compreender, Senhor, a tua vontade, em nome de Jesus. Te louvamos, te adoramos, te agradecemos por tudo, hoje e sempre. Amém.
Deus amados, meus amados irmãos, Deus em Cristo nos abençoe a todos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. Um grande abraço a todos os irmãos, que tenham uma boa noite, debaixo da graça de Deus. E assim que possível, nos veremos outra vez e estaremos juntos para a glória de Deus. Grande abraço a todos. A paz.